Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sangue e a circulação, né? Essa é uma das aulas mais esperadas durante o ano, porque geralmente nós nem no laboratório desenvolvemos a abertura de um coração de boi. Né? Eu digo para vocês, assim que nós retornarmos às nossas aulas presenciais, nós vamos fazer esse procedimento. Mas por enquanto vamos prestar atenção e aprender um pouquinho mais sobre o sangue e circulação. Vamos lá! Bom, inicialmente a gente vai falar sobre o coração. O coração ele é um órgão muscular e ele é, em volta dele, né, nós temos lá um músculo chamado de músculo do miocárdio. Ele desenvolve dois movimentos básicos, né, que são movimentos de sístole e diástole. E são esses movimentos que vão propulsionar ou empurrar todo o nosso sangue dentro do nosso corpo. Tá? A gente tem aproximadamente de 4 a 5 litros de sangue. E esse sangue ele vai circular por dentro de vasos. Então, a nossa circulação ela é considerada fechada, justamente porque o sangue ele não sai dessas estruturas. Tá? Ela é uma circulação dupla, porque nós temos lá dois tipos de circulação, que mais à frente a gente vai trabalhar lá, que a circulação vai acontecer lá para os pulmões e depois para o corpo. Nós temos o coração que é extremamente dividido, né? Então, parte do sangue que vem da circulação corpórea não se mistura com o sangue que vem da circulação, que vai para a circulação do corpo, que vem do pulmão. E essa circulação ela é completa, isso porque lá nos outros animais a circulação ela costuma ser incompleta, como o caso dos peixes, por exemplo, que mais à frente a gente vai falar sobre isso, e dos anfíbios, ok? Bom, o coração é um órgão muscular oco, ele funciona como uma bomba, então ele vai contrair para propulsionar, ou seja, para empurrar esse sangue. Ele é constituído por um tipo de tecido muscular, e não se engane, ele é um tecido muscular estriado, cardíaco, né, que forma um miocárdio, mas ele não pode ser controlado por você. Existe um órgão abaixo do nosso encéfalo chamado de bulbo, que é o órgão que vai controlar essas situações, esses movimentos que são involuntários. Né? Ninguém consegue chegar e dizer, olha coração, para aí agora nesse momento que eu queria parar a minha circulação. Isso não acontece. Então esse movimento, mesmo que você não queira, ele vai continuar acontecendo. Assim como a gente observou lá nos movimentos peristálticos, né? Em que há a propulsão do alimento. No movimento cardíaco, quando a pessoa tem essa parada cardíaca, isso indica que ela corre o risco de vir a óbito. Isso por quê? Essa irrigação sanguínea ela é importante porque vai nutrir com os gases e os nutrientes, né, a água e etc., todos os tecidos do nosso corpo, todas as células do corpo, desde do seu cabelo, né, desde a cabeça até a ponta dos dedos do pé. Então, todas as células vão receber esses nutrientes e tudo aquilo que a gente consumiu durante o nosso processo digestivo, né, foi parar na circulação e vai ser distribuído para o corpo. Qual a localização do coração? Tem aquela música, né, eu não sou uma boa cantora, mas que fala assim, o coração que está do lado esquerdo do peito, não é isso? Então, é justamente isso. A maioria das pessoas, o coração está localizado do lado esquerdo do peito. Por que eu falo na maioria que não são todas as pessoas que têm o coração do lado esquerdo? Existem pessoas que têm do lado direito. É raro acontecer, né? Mas necessariamente o coração vai estar próximo, né, do nosso osso externo. Para quem não sabe qual que é o osso externo, eu vou tentar aqui dar uma baixadinha. Se você pegar a sua costela, mais ou menos aqui, né, no meio do peito, a gente vai encontrar o externo. Então, você vai pegar uns 2 dedinhos mais ou menos pro lado esquerdo. Se você colocar a sua mão, você vai conseguir sentir o batimento cardíaco. E o coração, ele não está reto, ele está inclinado. Então, a gente observa aqui na imagem a localização do coração, né? Justamente aqui, ó, ele não está bem no meio do nosso peito, ele está afastado, né, lateralmente.
atrás do osso externo e acima do músculo do diafragma, que é um músculo que, se você colocar a mão debaixo da tua costela aqui, você vai sentir durante o movimento respiratório ele movimentando, né? Esse movimento de inspiração e expiração é o músculo que vai facilitar a respiração. E tem uma curiosidade, como o coração está inserido no meio dos pulmões, então o lado do pulmão, que é o lado esquerdo do pulmão, ele vai ser necessariamente menor, justamente para ele conseguir envolver o coração que está ali dentro, né? Por que essa localização tão próxima do coração, próximo ao pulmão? É justamente porque o coração e o pulmão vão trabalhar juntos com o sistema digestório, que nós já vimos. Ora, a nossa digestão, ela vai incorporar os nutrientes. A nossa respiração vai incorporar o gás oxigênio. E esses dois vão ser utilizados para a produção de energia. Então, o coração ele vai funcionar como carregador desses dois, né, que seriam os nutrientes e os gases. Uma bomba para o corpo, porque justamente ele vai levar por todas as estruturas do corpo esses dois, né? E ele vai pegar justamente diretamente de dentro do teu pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, mais à frente a gente vai falar sobre isso, ele retira esse oxigênio para ser distribuído. Então, existem dois sacos pleurais, justamente que a gente chama de mediastino, né, essa região. O coração vai estar dentro dessa estrutura. A pleura é uma membrana que vai revestir o tórax, né, humano, e vai, então, funcionar como uma defesa, né? Vamos dizer assim, uma espécie, não seria uma defesa, mas uma barreira física para a chegada desses órgãos. Eu preciso lembrar o seguinte, esses órgãos, assim como o cérebro, né? Todos os órgãos importantes do corpo lá, eles são revestidos por uma caixa, né? Nós temos aí a caixa craniana que reveste o crânio, e aqui nós temos a caixa torácica, que seria, não se esqueça, é torácica, né? Não é torácica. O tórax escreve com X, torácico se escreve com C. A caixa torácica, né, ela é importante porque ela vai lá englobar o pulmão e o coração, que são dois órgãos vitais que o coração parou, morreu, né? Cérebro parou, morreu, certo? O coração ele vai ser dividido em 4 cavidades. Significa que dentro dele nós temos 4 partes. Com uma curiosidade, vocês observem aqui que o lado esquerdo do seu coração, ele é mais grosso. Ora, por que isso acontece? Porque é o seguinte, é dele que o coração vai empurrar o sangue para ir para todo o seu corpo. Então ele precisa ter essa consistência um pouco mais grossa, né? Ele é dividido em 2 átrios e 2 ventrículos. Nós temos ventrículo direito e esquerdo. Sempre que a gente for observar um desenho de coração, é comum que nós observamos lá, esse coração ele vai estar espelhado. Significa que quando você olha para o desenho, é como se o desenho estivesse dentro do seu corpo. Então você sempre tem que imaginar que o que você está vendo como do lado direito vai ser teu esquerdo e do lado esquerdo vai ser teu direito. Como assim? Então, é como se você observasse esse desenho aqui, certo? Se eu observar lá o desenho, este lado aqui é o direito, esse é o esquerdo. Só que se eu pensar aí no coração dentro do meu corpo, ele vai estar posicionado assim, e não como a gente vê lá na imagem. Na imagem, geralmente, a gente vê o contrário. Se você virar aqui, eu tô olhando aqui o lado direito. Se você olhar aqui, você tá observando aqui um desenho, né? Como se ele tivesse fora do seu corpo, ele seria lá na imagem do seu livro, ele vai vir lá, né? Por exemplo, aqui. Este lado aqui vai ser o esquerdo. Esse lado é o direito, é o que aparece no livro. Mas se eu observar esse desenho dentro do meu corpo, eu tenho lá lado direito, que seria minha mão direita, lado esquerdo, mão esquerda. Então, se eu olhar de frente pro livro, sempre eu vou observar lá que aquela
aquela imagem, como que se aquela imagem tivesse ao contrário, porque ela é como se ela estivesse dentro do meu corpo, ok? Então, quando a gente olha lá e fala assim, mas tá errado, o lado esquerdo tá do lado errado. Não, ele não tá do lado errado, ele é colocado como se ele estivesse dentro do nosso corpo, tá? Então, ele é dividido em 4 partes. O que a gente vai observar? Os átrios, né? São 2 átrios, átrio esquerdo. Aqui a gente tem um coração aberto ao meio, exatamente como a gente vai fazer nas aulas de laboratório, né? E o coração dividido lado direito. Ventrículo direito, átrio direito. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, certo? Entre essas estruturas existem as válvulas. As válvulas, elas são extremamente importantes porque a gente vai observar que elas estão presentes em regiões que se comunicam. Então, por exemplo, o sangue vai vir do corpo, vai entrar no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito. Para esse sangue ele não retornar, né, e voltar lá para o corpo, existem estruturas que elas vão se abrir e fechar. Essas estruturas são chamadas de válvulas. Essas válvulas, elas vão impedir o refluxo sanguíneo e isso mantém a eficiência da circulação, certo? Então, esse desenho aqui, como se nós estivéssemos vendo esse mesmo desenho aqui, só que aqui a gente tem um esquema, né? Nesse esquema a gente consegue observar átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Essas duas estruturas aqui se comunicam com o pulmão por uma estrutura chamada de artéria pulmonar. Sempre a gente vai observar o seguinte: todo sangue que entra no coração, ele vem por veias. Todo sangue que sai do coração, sai por artérias. Mais à frente nós vamos ver que aquela coisa que a pessoa fala, sangue venoso vem da veia, sangue arterial vem da artéria. Tá errado, tá? Mais à frente a gente conversa sobre isso. Então, toda vez que o sangue sair do coração, ele vai sair por uma artéria, e toda vez que ele entrar, ele vai entrar por uma veia. Então, aqui a gente tem a veia cava inferior e veia cava superior, que vem do corpo. A artéria pulmonar, que leva o sangue para o pulmão, e aí o que vem do pulmão vem por uma veia, que também é chamada de veia pulmonar. Então, a gente vai observar que o sangue vai para o pulmão, volta por uma veia chamada de veia pulmonar, cai dentro do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí é esse carinha aqui, que é o ventrículo esquerdo, que a gente vai observar que ele é maior, como a gente viu na imagem anterior. A musculatura é maior, justamente por quê? Porque ele vai bombear esse sangue que vai ser enviado para o corpo. Esse processo ele demora 5 segundos para acontecer, é muito rápido. Então esses 2 toques que você percebe, né? Quer ver? Você vai pegar lá, pega esses 2 dedos aqui, tá? Não pega o dedo indicador nem o polegar, porque pode ser que você sinta a pulsação dos dedos lá seu. Se você pegar esses 2 dedos aqui e colocar aqui, ó, na lateral aqui, você vai sentir a pulsação. Nessa pulsação que a gente tem aí, é o movimento que o coração está fazendo para enviar o sangue, ok? Esse sangue, então, que está dentro do coração, no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo e vai ser enviado para o corpo, por uma artéria, novamente, que é chamada de artéria aorta. O sangue, então, vai ser enviado para o corpo e vai retornar para o coração. E esse movimento é uma constante, ele vai constantemente acontecer. Observe o seguinte: existem movimentos de contração e relaxamento. Então, lá naquela primeira imagem que eu coloquei lá na minha apresentação, a gente consegue observar esse movimento. O coração ele vai fazer o bombeamento sanguíneo com contração e relaxamento, ok? E aí, durante esse processo, a gente vai observar isso aí, né? Aqui a gente tem uma vista superior do coração. Eu cheguei lá, né? E cortei o coração e tô olhando de cima para baixo. Eu tô enxergando então as válvulas, né? As válvulas. Aqui nós temos a bicúspide. Por que chama bicúspide? Olha lá, ela divide em 2 partes. Tricúspide, porque eu enxergo 3 partes, né? E aí nós temos a pulmonar e a aórtica. Quem que vai ser a aórtica? Aquela que vai fechar a aorta. Quem que vai ser a pulmonar? A que vai fechar
a saída que vem dos pulmões, certo? Ok? Então, lado esquerdo do coração, eu estou vendo a bicúspide. Lado direito, tricúspide, certo? E isso aqui vai acontecer. Quando o sangue passa, o coração fecha essa válvula justamente para evitar que esse sangue ele retorne para a cavidade anterior, certo? A tarefa de vocês de hoje são as páginas 96 e 97, Conhecimento em Ação, e página 98, Troca de Ideias. Vocês vão desenvolver essas atividades no caderno. Lembre-se de colocar a data e o título da atividade. No início da próxima semana eu vou colocar para vocês o gabarito no portal EDB. Acompanhem, né? Faça sua correção, observe se você acertou, se errou. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixe seu comentário aí na nossa aula, que eu vou sanando as dúvidas de vocês, certo? E fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijão!